Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Academia do Bitcoin. Eu sou Osmar Miranda e hoje eu vou te mostrar 3 passos principais e infalíveis para você ganhar dinheiro no day trade. Lembrando que esses passos são principalmente para quem vai operar no mercado futuro, onde você pode ter lucros tanto apostando para baixo como para cima, tá bom? Então vem comigo para a tela que agora eu vou te mostrar isso na prática. O primeiro passo que você deve observar e muito importante é qual é o movimento principal do mercado. Eu gosto de fazer isso em um gráfico de 4 horas ou em um gráfico de 1 hora. Eu estou nesse momento com um gráfico de 4 horas aberto na minha tela e vamos passar aqui um pouquinho o gráfico do Bitcoin. E olha só esse movimento aqui em que o Bitcoin vem descendo. Se nós estivéssemos começando as nossas operações aqui em cima, nesse momento onde está o meu mouse, depois nós tivemos um padrão de baixa que se formou aqui, tá? Logo eu vou estar trazendo um vídeo sobre os padrões de baixas em candles para que vocês possam entender melhor isso. E após isso começa um movimento principal de baixa. Olha o que acontece com o mercado. Mas vamos usar como exemplo se eu estivesse querendo operar a partir desse ponto aqui. Vamos supor que eu liguei o meu computador e nesse momento eu estaria nesse ponto do gráfico aqui. O mais interessante e inteligente de se fazer é esperar aparecer um padrão de alta e uma confirmação de um padrão de alta. Olha só, aqui nesse momento aparece um padrão de alta, deixa eu deixar aqui para vocês entenderem. Nesse momento aqui aparece um padrão de alta. E esse padrão de alta se confirma quando esse candle faz um rompimento desse candle aqui. Nesse momento, eu entendo, não somente por esse padrão de baixa, mas também pela distância entre as médias. Olha a distância que está da média móvel daqui a aqui e olha a distância que está daqui a aqui. Então, quando eu tenho uma distância muito maior da média móvel, isso me dá mais uma confirmação que nós vamos inverter a tendência. Outro padrão indicador que nós devemos observar aqui é o RSI. O RSI também é muito importante. Quando ele se aproxima do fundo, eu estou sem ele aqui, mas eu vou trazer no outro vídeo uma aula só sobre o RSI. Quando ele se aproxima no fundo, combinando um padrão de candle de alta nesse momento aqui, distância das médias móveis e rompimento do candle anterior, ele me dá quase que certeza que nós vamos ter uma inversão de tendência. Então, se eu quero operar no mercado futuro, a primeira coisa que você deve fazer, presta bem atenção, é observar e achar e entender qual é o movimento principal do mercado. Por que muita gente entra e perde muito dinheiro logo de cara? Porque não entendeu qual o movimento principal do mercado. Encontrou o movimento principal do mercado? O que você vai fazer? Você vai para um gráfico menor. Eu estou aqui nesse momento com um gráfico de 15 minutos. E olha só o mesmo ponto aqui em um gráfico de 15 minutos, como que ele ficou. A mesma região de preço de 31.500. Nós tivemos aqui um fundo duplo, ele tentou ir, voltou, fez aquele rompimento para baixo falso e voltou com muita força. Quando ele volta aqui e rompe esse ponto novamente, presta bem atenção nisso daqui, ó. Quando ele volta com esse candle de força e rompe esse ponto aqui, onde ele tinha formado esse fundo aqui, ó, isso me dá uma confirmação de um movimento muito forte entrando no mercado, o que me confirma pela segunda vez esse padrão de candle aqui, ó, que vamos supor que ainda não teria, me confirma pela segunda vez que esse padrão de candle aqui está certo, que o movimento do mercado começou a mudar, começou a inverter. Uma vez entendido isso, então lembrando, esse é o primeiro passo, é você analisar num gráfico maior até encontrar um padrão e esperar o momento certo do padrão que vai te indicar uma reversão de tendência. O segundo passo é entender qual o movimento principal do mercado, se é para cima ou para baixo. Nesse caso, o movimento principal do mercado se confirmava para cima.
vem para um gráfico de 1 hora e 15 minutos para que você possa enxergar muito mais detalhes como esse movimento está acontecendo. E aí sim você começa a tomar suas decisões. Mudando para um gráfico agora de 5 minutos, olha como que fica aquele mesmo fundo da região dos 31.500. Nós temos muito mais detalhes a observar. Então, quando nós vemos todas aquelas confirmações, e agora num gráfico de 5 minutos, esse candle de força que se rompeu, veja que ele está bem semelhante a um gráfico de 15 minutos. Porém, eu consigo enxergar quais são os topos em que o Bitcoin encontrou resistência e quais são os fundos em que entrou novos candles de força, me confirmando uma tendência de alta. Nesse momento, você vai vir para um gráfico de 1 minuto para operar no day trade nos futuros. E aí a alavancagem vai depender da sua coragem, da sua habilidade, do seu bolso, tá? Eu, por exemplo, já operei com alavancagem de até 125, não aconselho. Para você que está começando, opere com uma alavancagem entre 5 e 10. Hoje eu costumo operar com uma alavancagem de 40 a 50, porque a gente já tem uma habilidade maior no mercado e quando a gente leva um stop é gerenciado. Então lembrando que o último passo e muito importante é operar a favor da tendência. Por isso que você deve repassar esses gráficos aqui atrás, entender qual é o movimento principal do mercado, trazer para gráficos menores, segundo passo, trazer para gráficos menores para achar os pontos de entrada que são mais interessantes e decidir mesmo a sua entrada em tempo de 1 minuto. Olha só no tempo de 1 minuto, como que fica nítido os pontos de entrada. Para quem está no mercado futuro alavancado, uma pequena pernada dessa aqui é o suficiente para você fazer muita porcentagem. Então, como que seria a sua operação nesse momento? Depois de ter feito aquela análise e chegou num gráfico de 1 minuto, seria operar a favor da tendência. Nunca, jamais opere contra o movimento principal do mercado. Então, o que deveria ser feito nesse caso? Achar os topos e os fundos e sempre entrar nos fundos. Mas como que eu encontro fundo? Com os padrões de candle e rompimento. Por exemplo, aqui foi o movimento decisivo da região dos 31.500, aonde entrou um candle de força mesmo em 1 minuto muito forte, que já daria para observar que as coisas começaram a mudar. Se você olhar para trás, você não vê em uma longa linha nenhum candle tão forte empurrando o preço do Bitcoin de volta para cima. A partir desse momento, começa a se observar 2, 3 candles aqui muito fortes que levaram o Bitcoin nada menos que 1,8, aproximadamente 2% aqui para cima em apenas 3 minutos. O que não aconteceu durante muito tempo aqui para trás. Então isso já serve de alerta para você entender que a tendência se confirma. Quando isso acontece, quais são os seus pontos de entrada? O Bitcoin foi aqui em cima, aí ele fez uma pequena correção, nasceu novamente um candle de força. Quando começa esse outro candle de força, acontece um rompimento. Você poderia esperar, caso ele viesse na média móvel, como não veio, no rompimento desse candle de força, você faz a sua entrada, fazendo um gerenciamento de risco, colocando seu stop logo abaixo. Então, olha só, se você está de olho, está prestando atenção e você entra nesse rompimento, o seu stop fica aqui embaixo. Eu vou mudar a linha para vermelho para você entender que é o stop. O seu stop ficaria aqui abaixo. No mercado futuros, essa pernada de 3 minutos que você pegaria aqui já era o suficiente para você fazer muita porcentagem. Chegou aqui em cima, deu uma certa porcentagem, não fica no mercado, não seja ganancioso. Você pegou acima de 5%, fecha a sua operação e espera novos pontos de entrada. Então vamos lá. Supondo que você fez a sua entrada aqui nessa região ou nesse rompimento,
Você pegou a sua porcentagem aqui, quando você viu que esses dois candles aqui se igualou, olha aqui, ó, presta bem atenção aqui em cima. Esse candle de força parou por aqui. Esse outro aqui não conseguiu romper esse candle anterior. O que que você faz? Fecha a sua posição imediatamente e aguarda o desenrolar do mercado. O que que acontece depois? O Bitcoin começa a descer. Entra um candle de força aqui, mas ele é muito rápido. Veja que ficou uma sombra enorme empurrando de volta o preço do Bitcoin. Pessoas e máquinas realizando lucro. E ele começa uma lateralização. Porém, quando ele toca a média móvel, é momento de compra. Quando ele encontra a média móvel, é momento de você posicionar o seu stop aqui, embaixo da média móvel, e fazer a sua entrada aqui, sempre entrando para cima, enquanto durar esse movimento de alta. Olha só, para quem teve essa visão, entrou novamente nesses pontos, nessa região, com o seu stop posicionado logo abaixo. Olha como que o stop poderia ter ficado colado no seu ponto de entrada. Assim a sua perca é gerenciada e, se acontecer, mínima. O que que acontece depois? Olha só, o preço do Bitcoin devagar vai até que ele estoura mais uma vez. Lembrando, toda vez que o preço do Bitcoin lateraliza e de repente entra um candle de força muito forte, é hora de você realizar lucro. Então, se você estava nessa posição e o Bitcoin começa a subir, é hora de você subir o seu stop gain agora aqui para cima. Caso ele volte de uma vez, você já está no lucro. Então você precisa gerenciar isso. Você precisa acompanhar o mercado. Quando ele saiu com esse candle de força, quando ele explodiu esse candle de força que ele veio aqui em cima, olha a sombra que deixou esse candle para baixo, indicando que viria uma correção. Hora de realizar lucro. Feche sua posição imediatamente e aguarda o desenrolar do mercado. Mais uma vez ele volta a tocar a média. Quando ele toca a média, hora de entrar novamente. A mesma estratégia, de baixo para cima, nunca de cima para baixo, contra o movimento principal dos gráficos de 4 horas e 1 hora, jamais. Supondo que você entrou aqui, vou passar essa média aqui para verde, essa linha para verde. Supondo que você entrou aqui nessa linha verde, deixa eu engrossar ela aqui, fica fácil de você ver. Supondo que você entrou nessa linha verde, mais uma vez o seu stop fica um pouquinho abaixo da média móvel, respeitando os últimos candles aqui que ele fez fundo. Olha só como que o seu stop ia ficar pertinho do seu ponto de entrada. Mais uma vez o Bitcoin anda lateralizado, sobe um pouquinho, já daria para você ter levado seu stop aqui para o seu ponto de entrada. E olha o que acontece depois. Ele volta a buscar o fundo, olha só. E ele começa a andar lateralizado em cima da média. Só que nesse ponto você já teria feito duas entradas positivas, duas entradas assertivas. E talvez teria levado um stop, tá? Então você ainda estaria no lucro. E aí você espera o desenrolar do mercado. Aqui na frente o Bitcoin faz um fundo, mas de repente entra aqui um padrão de reversão em 1 minuto. Olha aqui, ó, 3 candles de força para cima, os chamados os 3 soldados de alta. O que acontece? Rompeu aqui, ponto de entrada, com o seu stop, ponto de entrada no rompimento, com o seu stop abaixo. Mais uma vez o seu stop fica abaixo, muito perto. Olha o que acontece na sequência. Se você quer administrar isso, ele rompe com um candle de força e vai lá em cima. Agora você cata o seu stop gain e leva para cima. Mais uma vez entra uma pressão, você pega o seu stop gain e leva para cima. Mais uma vez entra uma pressão, você leva o seu stop gain mais uma vez embaixo desse candle. Entrou um candle de força absurdo aqui, você fecha a sua posição imediatamente. Se você não quiser fechar, pega o seu stop e joga lá no meio do candle de força. Abriu mais um candle de força. Olha como que o mercado estava. Poderia ter pegado seu stop e jogado lá em cima no meio do candle de força.
Isso tem que ser muito bem gerenciado e rápido, tá? Para quem está no mercado futuro. Aí ele volta a fazer uma correção, olha só. E assim você consegue surfar muito mais ondas. Se você entra contra a tendência principal do mercado, que é nesse ponto aqui, ó. Olha só. Se de repente ele vem aqui em cima e você fala, nossa, agora eu vou rachar de ganhar dinheiro entrando de cima para baixo. Se você não for ágil o suficiente, ele volta e pega o seu preço e vaza para cima de novo, te deixando no prejuízo. Por isso você deve entender esses 3 pontos. Primeiro, identificar qual é o movimento principal do mercado usando gráficos de 4 horas e 1 hora. Depois, identificar quais são os padrões de confirmação da reversão entre 15 minutos, meia hora. Identificou isso, você vai achar os pontos de entrada no caso do mercado futuro em 1 minuto e entrar a favor do movimento principal do mercado. Jamais entrar contra o movimento principal do mercado. Se você seguir isso que eu estou te ensinando, a sua chance de acertar, seja no day trade ou no swing trade, ela vai aumentar 80%. Se você seguir exatamente isso que eu estou te ensinando, você vai ter muito mais chance de agora em diante de fazer traders lucrativos, tá bom? Eu no começo não entendia esse movimento e entrava muitas vezes contra o movimento principal do mercado. O que acontecia logo depois? O mercado explodia nesses candles de força, no caso desse aqui, passava o meu preço e rapava a minha banca, rapava o meu dinheiro. Quando eu comecei a entender isso, esperar o momento certo e entrar a favor do movimento principal do mercado, às vezes você está esperando um lucro pequeno, de repente explode um candle de força desse, você consegue sair com 30, 50, até com 150%, como eu já saí facilmente. Lembrando que gerenciar o seu risco, stop ali perto, quando você leva o stop, sempre você vai estar perdendo menos do que você ganha. O day trade não é para amadores. Se você não quer estudar, se você não quer conhecimento, se você não quer disciplina, se você não quer assim se dedicar e se você é muito ganancioso, o day trade não é para você. Mas se você quer disciplina, estudo, dedicação e não é ganancioso, com certeza você vai ter mais sucesso no day trade, porque você vai acelerar os seus resultados. O day trade não é para amador, o day trade é para profissionais, para traders que se qualificam, se dedicam e criam mecanismos para poder ter uma sustentabilidade. Quais são esses mecanismos? Vou dar de brinde, de presente para você que é iniciante agora no final do vídeo. Primeiro, uma máquina muito boa, um computador que responde rápido, porque senão você não vai conseguir ganhar dinheiro, você vai travar os seus comandos, você vai passar raiva, e isso no mercado futuro, questão de segundos, vale muito dinheiro. Segundo, uma plataforma que responde rápido. A plataforma precisa ser excelente, ela não precisa ser boa, precisa ser excelente. Uma internet de pelo menos aí uns 50 megas para começar. Se você não tiver ferramentas, você não consegue fazer isso. E por quarto e último, que eu considero talvez um dos pontos mais importantes, é você ter um local seu, aonde ninguém vai te distrair, aonde ninguém vai te tirar do foco, aonde ninguém vai ficar te chamando, aonde você não está aqui concentrado, de repente chega alguém aqui conversando. Cara, se isso acontecer, esquece. Você precisa ter um lugar seu, aonde ninguém vai te incomodar, aonde você vai poder trabalhar focado e decidir qual é o melhor ponto de entrada e saída na hora certa, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu joinha para me ajudar com o meu trabalho, compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais e não se esqueça de se inscrever para não perder as próximas aulas, que eu tenho certeza que vão ser de grande ajuda para você. Eu sou Osmar Miranda, da Academia do Bitcoin, e viva o Bitcoin!